Nunca falou das suas bondades, das ações dele. Então, do lado de lá tá tudo bem. É verdade, um cara ímpar. Me ensinou como animador, me ensinou como homem também. Eu sempre digo que eu tive duas referências na vida, o meu pai e o Silvio Santos. Muitas atitudes dele que eu não entendia quando eu era jovem, e eu ficava pensando por que ele está fazendo isso comigo. Na verdade, ele estava me ensinando, estava sempre me ensinando. E hoje eu vejo tudo que os ensinamentos que ele fez. O dia que ele estava internado no hospital, a primeira vez, eu estava lá também fazendo meu check-up. Ele estava tão perto de mim. Eu pensei várias vezes, falei, eu vou lá, mas eu não quis invadir a privacidade dele. Às vezes bate um arrependimento, né? Porque o último áudio que ele me mandou, não faz muito tempo, ele me disse, agradeceu por tudo, ele sempre me agradeceu. E eu sempre também agradeci a ele. E ele disse, quando eu te encontrar, quero agradecer pessoalmente. Enfim. O Silvio Santos é eterno, o Cenoura Bravanel vai descansar agora, vai ser recebido por Deus. Inspirou uma grande geração de comunicadores, vai continuar inspirando aí muita gente. Único. E fica aqui o meu grande abraço a todos os fãs, meus sentimentos, meus profundos sentimentos à família. E a todos que gostavam muito do Silvio Santos. Michele, foi um dos depoimentos mais emocionados de toda essa cobertura. O Celso, ele tinha, como a gente vê, ele tem um grande carinho pelo Silvio, porque o Silvio transformou a trajetória dele. O sonho de vida dele, lá em 1993, quando ele levou a fita com as sugestões das pegadinhas lá da câmera escondida, e o Silvio recebeu, entrevistou o Celso no palco, e ele relatou que foi um momento decisivo. Depois, quando saiu do palco, ele disse, quero você com a gente aqui, e ofereceu, segundo o Celso, até um salário miudinho, que ele era bom de negociar. Não, se for bom, aí a gente revê. E a trajetória do Celso foi e é o que é hoje, porque o SBT, o Silvio abriu as portas e enxergou nele o talento que é o Celso Portiolli. E essa informação que ele deu de que ele estaria fazendo um check-up no Einstein na primeira internação do Silvio no começo de julho. Então, o Celso ficou pensando, será que eu vou até ele? Eu sei que ele está no mesmo horário aqui, está internado, e eu estou fazendo meu check-up. E aí ele ficou com essa dor no coração, pensando, não quero invadir, mas será que vou lá dar um abraço nele, falar com ele? E agora ele gravou esse depoimento dizendo que ficou arrependido de não ter feito isso, de não ter ido lá quando o Silvio estava internado em julho. Então, nosso abraço também, Celso Portiolli. A sua dor é a nossa dor, é a dor de toda a família SBT nesse momento. E a Flávia Travassos, a nossa repórter, continua na frente do Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo, onde ela tem outras informações. Flávia. Márcia, a gente está voltando ao vivo aqui para dar uma informação importante. Nós, jornalistas, fomos informados, pela assessoria do Hospital Albert Einstein que o corpo do apresentador Silvio Santos já deixou o hospital. O corpo já foi liberado, o corpo já saiu daqui, mas a gente não tem informações da hora exata que isso aconteceu, nem para o local que esse corpo foi levado. Então, a gente continua aqui aguardando outras informações. Agora, essa é uma notícia importante, a gente estava nessa expectativa, você mesmo falou aí no estúdio, para a gente atualizar essas informações. Então, a gente traz essa notícia aí em primeira mão, que o corpo do apresentador Silvio Santos já deixou o Hospital Albert Einstein aqui no Morumbi. Voltamos com vocês. Obrigada, Flávia.
Flávia Travassos trazendo essa atualização, né? Como já foi dito, Silvio queria que fosse uma despedida festiva para ele, né? Sim. E a família Bravanel divulgou uma nota sobre a morte de Silvio Santos. Vamos ver então essa nota aí. Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês neste momento? Acredito que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, à medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem. Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria com que ele viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele e assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês, de guardar a memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez, porque fazia do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, família Bravanel. E assim, a gente tem o posicionamento da família que respeita um desejo do Silvio Santos, né, de uma cerimônia reservada, uma despedida reservada, porque ele quer ser celebrado em vida. E o que nós estamos fazendo agora, Michele, aqui nessa cobertura, é celebrar, sim, a história do Silvio, relembrar a alegria dele, fazer com que as pessoas realmente se sintam próximas a ele, como nós éramos aqui no SBT. Então, essa cobertura nada mais é do que uma linda homenagem da família SBT ao legado de Silvio Santos. Inclusive, o repórter Marco Pagetti está agora com o apresentador Rodrigo Faro, que também quer prestar a sua homenagem à família Bravanel e ao grande Silvio Santos. Marco, com você. Faro que vai estrear o filme, né? É isso, Márcia, Michele. Pois é, gente. A gente está ao vivo nesse sábado de uma mistura de emoções, muita tristeza, mas também de celebração da vida e do legado do Silvio, que por tantos momentos esteve com o Rodrigo Faro, aqui o apresentador que gentilmente nos recebe. Faro, obrigado por atender a nossa equipe prontamente. Você estava me contando que a sua história com o Silvio começou, você era criança ainda no teatro, não é isso? Conta pra gente. Eu ia para a porta do... Em primeiro lugar, boa tarde, Márcia, Michele, todo mundo que está assistindo ao SBT. Eu ia para a porta do teatro da Taliba Leonel, que eu tinha o sonho de cantar, de dançar no palco do show de calouros. Então eu ficava com a minha mãe lá na porta do teatro, lá da Taliba Leonel, para ver se algum diretor passava, para ver se o Silvio me via, para ver se alguém me dava uma chance, uma oportunidade. Aí um belo dia eu consegui entrar assim, escondido, né, do segurança, e eu vi o Silvio apresentando Qual é a Música. Eu devia ter, 8, 9 anos. E eu fiquei absolutamente encantado com aquilo, de ver a maneira, né, que o Silvio comandava aquele programa, a plateia. E eu fiquei muito emocionado e falei com a minha mãe, mãe, puxa, será que um dia eu consigo, né, fazer algo parecido assim? Eu queria muito fazer isso, tal. Então essa é a primeira, assim, minha primeira vez que eu entro no estúdio, assim, num programa de auditório, foi para ver o Silvio. Você também falando, inclusive, a gente conversava antes de entrar no ar sobre os encontros, né? Muitos encontros no Troféu Imprensa, num deles você chegou a comandar a pedido dele mesmo, ali no palco, não foi isso? Esse foi um dia que não dá para esquecer. O Silvio, cada encontro com ele era incrível, era emocionante, O Silvio, ele é uma entidade, né? Quando você chega na frente dele, você vê, você fica desconcertado, você não sabe o que fazer. E ele tem uma coisa que ele, se você ficar com medo dele, aí que ele vai brincar mesmo com você e te tirar fora do eixo. Então você tinha que entrar na dele, sabe? Brincar e entrar na bagunça. Então cada encontro meu com ele, assim, cada ano, cada Troféu Imprensa
a galera ficava esperando assim esse momento, sabe, da gente estar junto, da gente brincar, da gente se divertir e era muito bacana, cara. O Silvio é... Eu não falo no passado, porque o Silvio, né, como o Celso, né, num depoimento tão lindo, disse muito bem, né, o Cenoura Bravanel foi descansar, mas o Silvio Santos, ele é eterno, o legado dele é eterno, não só para nós comunicadores, para tantos comunicadores que se inspiraram na história dele, né, na maneira dele apresentar, no amor que ele tinha pela plateia, pelas suas colegas de palco, né, pelas suas amigas de casa, mas acima de tudo pelo profissional generoso, né, que ele sempre foi, sabe? E naquele dia que ele falou, você vai apresentar agora o Troféu Imprensa, cara, eu não dormi no dia seguinte, sabe? De tanta emoção, de poder estar do lado dele. Então, acho que todas as homenagens feitas para ele, sabe, vão ser pouco, sabe? Porque o Silvio merece... O Silvio é eterno, o Silvio é imortal, não tem como. Qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente vai precisar de mais. É algo... O Silvio não vai morrer nunca. O Silvio, ele vai existir para sempre, porque é como alguém da nossa família, sabe? Alguém que a gente abre as portas da nossa casa para recebê-lo todo domingo. E eu tenho certeza que esse final de semana é o final de semana mais triste da história da televisão brasileira, sabe? Amanhã ninguém vai sorrir no domingo, porque a gente sorri assistindo o Silvio. E então vai ser muito difícil, cara. Vai ser muito difícil a gente pensar num domingo sem o Silvio aqui. Num desses domingos, inclusive, você teve uma conversa memorável para contar sobre o filme, não é isso? A Michelle citou até, tem um filme já previsto para estrear no mês que vem, um filme que já foi rodado há 2 anos, e você foi pedir autorização, foi pedir a bênção para ele, para fazer o filme, né? Queria que você relembrasse um pouco como é que foi essa conversa, como é que foi, o que ele te disse? Então, no começo eu não queria fazer o filme, porque é muita responsabilidade, né? Quem sou eu para querer ser o Silvio Santos ainda aqui no cinema? Primeiro porque sou um comunicador que se inspira nele. Ele é um comunicador muito mais gigante, muito maior. 15 anos sem atuar. Assim, era um desafio muito grande para mim. E assim, no começo eu não ia aceitar, sabe? Eu falei, não vou fazer, porque né, quem sou eu para fazer isso? É muito complicado. As pessoas olharem para a tela e não verem o Faro, né? Verem o Silvio. E era um Silvio diferente, né? Porque não é só o Silvio do palco, né? Que está todo mundo acostumado a ver, né? É um Silvio frágil, em alguns momentos frágil, com medo. É um outro, né? É um outro lado desse cara tão genial que é o Silvio Santos. Então, a princípio, eu não ia aceitar. E conversando com a minha esposa, ela falou, por que você não fala com ele? Eu falei, amor, mas será que ele vai me receber? Assim, tipo, vou pedir para falar com ele, ele vai me receber? E aí, a minha assessoria entrou em contato com a assessoria dele, ele falou, não, o Silvio quer falar com você. Ele vai receber você no camarim dele. E aí eu fui no SBT, antes da gravação do programa, e aí ele falou, vamos lá, vai lá no camarim dele. Eu falei, é? Ele falou, é. Aí a gente chegou lá, ele estava assistindo a Pantera Cor-de-Rosa, alto pra caramba. E aí a gente sentou assim e eu comecei a falar para ele do filme. Ele começou a falar um pouco da vida dele. E ali foi o meu maior laboratório, né, de Silvio fora das câmeras. Eu ficava olhando para ele assim e falava, cara, o Silvio está me contando um pouco da vida dele, assim. Aí eu estava aprendendo um pouco e perguntei o que ele achava dessa ideia. Ele falou que não ia falar lá, que ele queria que eu participasse do programa ao vivo, que ele só ia falar lá no programa ao vivo. E aí, no programa de Natal, eu entrei ali no palco, a gente mais uma vez foi maravilhoso, né? Foi divertido, eu fiquei quase meia hora no palco. E aí no final ele me deu essa bênção, né, para poder fazer o filme. E aí aquilo me encorajou, aquilo me deu muita força, aquilo me deu muita garra, sabe? Muita vontade de fazer aquela homenagem para ele.
E eu ainda falei ali, as pessoas que marcam as nossas vidas como você marca, elas têm que ser homenageadas em vida. E a ideia é que ele pudesse assistir esse filme, sabe? Eu queria que ele tivesse sentado ali, sabe? Que depois eu pudesse falar com ele e falar, e aí, cara, o que você achou? Me fala, você gostou? O que eu podia melhorar, tal? Só que Deus não quis dessa forma, né? Deus desejou de outra forma. Então, o que era para ser uma homenagem para ele em vida, fica como uma homenagem para um legado maravilhoso e para um apresentador que é imortal, que é eterno. Então, esse filme vai ser para mim assim, uma grande homenagem para ele. E o Silvio que eu fiz é o Silvio que existe no meu coração. Assim como você tem um Silvio que mora no seu coração, assim como o câmera que está ali tem um Silvio que mora no coração dele, assim como todos os funcionários do SBT têm um Silvio, né, no coração, assim como o público de casa tem o seu Silvio. O que as pessoas vão poder ver no cinema é o Silvio que mora no meu coração. E é esse Silvio que eu quero mostrar para as pessoas, um Silvio super-herói. O Silvio, ele é muito mais do que só apresentador. Acredito que falo para toda a nação brasileira, né, uma parte da família da gente, que sempre esteve lá no domingo e a gente sempre assistiu, sempre teve ali bons momentos com ele. Você teve momentos incríveis muito próximo com ele. Além de, claro, você já falou sobre a inspiração de ser apresentador, de ser a sua maior inspiração, a sua maior referência. O que Silvio Santos te deixa como maior lição, maior legado no seu coração? Nossa, tanta coisa. Eu só sou apresentador por causa dele. Começa daí. Ele me inspira como pai, pelo amor, pelo carinho que ele demonstra pelas suas filhas. Eu tenho 3. Então eu queria ser um pai como ele. Eu queria ser um apresentador como ele. Eu queria dominar a plateia como ele domina. Eu queria ter o poder de persuasão que ele tem. Eu queria ter a inteligência que ele tem. Eu queria ter a resiliência que ele tem. Um cara que nunca desistiu. Um cara que começou camelô e passou por tudo nessa vida e venceu. Um cara leal. Um cara que ama o seu público como ninguém. Um cara que respeita quem está do outro lado da tela. Eu acho que tudo isso é pouco para a gente falar do Silvio. O Silvio é um empreendedor nato. O Silvio é um cara que tudo que ele se propõe a fazer, ele é o melhor. Errando, acertando, não tendo vergonha de assumir os seus erros, inclusive falar deles abertamente na televisão, como ele já falou tantas vezes. Mas, acima de tudo, respeitando o seu público, trabalhando com amor, porque um apresentador que fica 12 horas no ar, que começa no domingo no parque e acaba no show de calouros, é impossível. Só o Silvio Santos. Então, o que fica é esse legado de amor à vida e de amor às pessoas. Eu acho que há tanta coisa que ele me ensinou e me ensina e ainda vai me ensinar que eu ia ficar falando aqui até amanhã do Silvio. Claro, a gente só tem a agradecer ao seu depoimento, você abrir aqui as palavras, né, para a gente, também seu coração, e obrigado por ter falado sobre o Silvio. A gente, enfim, todo mundo num momento de muita emoção, muitas homenagens para um homem que foi muito maior do que sua própria persona, Cenoura Bravanel, que se tornou Silvio Santos, se tornou um pedaço da vida de todo mundo. Acho que isso também é um pouco que está mexendo com todo mundo, né? Que entristece um pouco todo mundo. É como se a gente perdesse um pouquinho da gente também com essa ida de Silvio Santos, que é eterno, como o Silvio Santos. Obrigado. Obrigado a você, eu quero agradecer, quero me solidarizar com toda a família do SBT, dar parabéns pela cobertura. Eu imagino o quanto que deve estar sendo difícil para vocês, né? Tendo que estar falando
informando, mas ao mesmo tempo sentindo, né, essa dor, essa perda do Silvio. Então, deixar um beijo para a família SBT, um beijo para você, Márcia, Michele, para todo mundo que está assistindo a gente. E toda vez que eu subir num palco, com certeza vai ter muito do Silvio Santos lá. Toda vez que qualquer comunicador pegar um microfone e for falar para uma plateia, com certeza o Silvio Santos vai estar lá, porque a gente se inspirou nele. A gente sempre quis ser um pouquinho do que o Silvio Santos foi, é e sempre vai ser. Obrigado, Faro. É isso, gente. Nós seguimos com esse dia de homenagens aqui ao Silvio, trazendo tantas emoções aqui. Michele, Márcia. Obrigada, Pagete. Obrigada, Muito Pagete. obrigada ao Rodrigo Faro, um querido que dá esse depoimento também consternado diante de toda essa situação. Ele fala, o Silvio foi e é a grande inspiração para todo e qualquer comunicador neste país e até fora deste país. Então, um pouquinho de cada um de nós. E não só como comunicador, né? Tem Pai, tudo. empresário, pessoa, humildade, a capacidade dele e a resiliência e a coragem de superar os desafios. Eu acho que também essa coisa dele sempre estar à frente do seu tempo, né, Michele? Ele sempre pensava no jornalismo, tomando referências internacionais, mas trazendo para o nosso público sempre alguma novidade que ele enxergava lá Os fora. Os programas de do domingo auditório. também ele fazia assim. Ele pegava algumas referências no exterior. Hispânicas também, né? Além dos Estados Unidos. E trazia para cá, para a nossa realidade. E dava o carisma que somente ele tinha, Silvio Santos. Então, para nós comunicadores, nós temos essa questão assim, eu me inspirei nele, você se inspirou nele, Faro, Celso Portiolli, todo comunicador do Brasil se inspirou nele. E as famílias brasileiras também se inspiravam no Silvio, por toda essa dimensão que ele tem, né? E o Silvio, ele encampou uma ideia, ele abraçou uma ideia que transformou a vida de muita gente de forma prática, contundente. Mais de 15 milhões de atendimentos a pacientes que precisavam muito do atendimento. Estrutura montada graças às ações do Teleton, que desde 1998, durante todos os anos, são dedicadas mais de 20 horas da programação do SBT para essa grande ação solidária que mobiliza artistas da casa, artistas de outras emissoras que vêm nessa grande corrente de solidariedade em prol do outro. E a gente vai conversar com o CEO da ACD, o Valdecir Galvão, que mantém então essa longa parceria com o SBT através do Teleton. Valdecir, obrigada por você estar aqui conosco. Eu entendo que é um momento também delicado para vocês e eu gostaria que você falasse dessa campanha. Desde quando o Silvio disse assim, vamos fazer o Teleton? E como isso ajudou as pessoas? Bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Michele. Boa tarde, Márcia. Todos nós da CD somos muito tristes aí com a partida do Silvio, ao mesmo tempo também felizes pelo legado que ele nos deixa, pelo trabalho que ele, com o programa Teleton, permitiu. Em 1998, quando o nosso presidente, então, estava nas mãos com os direitos do uso do Teleton no Brasil, e ele precisava de uma emissora que fizesse esse programa, que apresentasse. E o nosso presidente procurou a Hebe Camargo, que apresentou o Silvio Santos, que de imediato ele comprou a ideia e apoiou a causa da pessoa com deficiência e disponibilizou, na época, 24 horas do programa da emissora para a causa da pessoa com deficiência. Isso foi fundamental, a presença, a participação do Teleton e o Silvio Santos na vida da CD, na história da CD. Foram construídas 10 unidades no nosso país para atendimento às pessoas com deficiência física. Você mesmo falou, são 15 milhões de atendimentos que só foram possíveis graças à arrecadação dos recursos do Teleton. Então, realmente faz muita diferença. E ouvindo o Celso Portiolli falando há pouco, o depoimento dele, no dia 13 de agosto, a CD completou 74 anos. 74 anos de um propósito da causa da pessoa com deficiência e uma visita à CD, andando pelas instalações da CD. Sim, estão me ouvindo? Por favor, Valdecir, pode continuar. Sim, então como comentava o Celso Portiolli, andando pela CD, ele falou exatamente isso. Olha o recurso, o dinheiro do Teleton
para onde está indo, realmente melhorando as condições de atendimento às pessoas com deficiência. São 15 milhões de atendimentos, são mais de 800 mil atendimentos todos os anos. Isso faz grande diferença. Então, tenho certeza, o Silvio deixa um grande legado para o Brasil. O tratamento da pessoa com deficiência física. Isso é fundamental. Eu diria que nós temos a percepção da pessoa com deficiência antes do Teleton e pós-Teleton. O Teleton realmente proporcionou uma diferença muito grande aí para as pessoas com deficiência física. E é a visibilidade também a essa questão, porque antigamente parecia um tabu, as pessoas não tratavam. O que eu ia incluir nessa conversa é que não é só sobre o dinheiro, sobre a doação. O Silvio colocou essas pessoas na televisão, ela colocou para mostrar a inclusão social delas. As pessoas se viam na tela do SBT e muita gente também, eu já participei de várias programações do Teleton, já estive na ACD e quando a gente entra lá, Michele, a gente eu já vê fui lá também. a diferença, não é? No atendimento ao ser humano. O trabalho é de primeiríssima qualidade. Sim. As pessoas recebem você com um sorriso no rosto. Maravilhoso. E isso reverbera e a gente sabe que cuidar da saúde e dar atenção, às vezes um tratamento. Essa dimensão de tratamento e de atendimento que a ACD alcançou. Agradecendo ao Valdeci aí pelo depoimento, né, importantíssimo também falando dessa generosidade, da cessão de horas da programação do SBT para uma grande campanha em prol do outro. E esse ano estaremos, sim, no Teleton novamente, se Deus quiser, para honrar ainda mais esse legado de Silvio Santos com as pessoas aí que têm qualquer tipo, né, para batalhar contra o capacitismo, contra o preconceito a essas pessoas e dar sempre uma vida de qualidade, incluindo elas na sociedade, que é o que o Teleton prega. Bom, agora a gente vai ao vivo com o nosso repórter Rafael Batalha, que está como um personagem também aqui do SBT, que cresceu na casa, que começou bem pequenininho e foi aí construindo toda uma história com as manhãs do SBT, com os desenhos animados e com as crianças SBTistas também. Yudi Tamashiro está com Rafael Batalha, imagino também que num dia difícil para todos, né, Batalha? Olá, Márcia, Michele, isso mesmo, não poderia ser diferente. E o Yudi estava me contando aqui, ele que nasceu profissionalmente dentro do SBT, falou que não tinha noção de quem era o Silvio Santos logo que ele chegou na casa. E hoje, quando ele acordou, ele também não tinha noção do que estava acontecendo, porque era aquela notícia que a gente não queria acreditar, né, Yudi? Obrigado por receber o SBT aqui na sua casa. Queria que você me contasse quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira e o que representa Silvio Santos para você. Bom, a família pediu para a gente não chorar, para a gente transformar isso em algo mais leve, mas é impossível. É impossível porque o Silvio, para mim, é mais do que um grande profissional. Foi a pessoa que acreditou no meu talento, que abriu as portas, que me preparou e conseguiu enxergar um dom que nem eu mesmo acreditava, né? Diferente de muitos, eu não tinha essa imagem do Silvio Santos, eu não sabia verdadeiramente a grandiosidade dele, porque eu era apenas um menino, né? As minhas referências eram outras. Para mim, a minha referência era o Marcos Mion, o André Vasco, e a minha imagem do Silvio era o meu patrão, era aquele cara que me chamava no camarim para conversar. Dá bronca também? Dá bronca várias vezes, mas tudo que ele me falou durante todos esses anos que eu tive contato, hoje, com 32 anos de idade, eu consigo olhar e agradecer a ele e principalmente a Deus por ter colocado uma pessoa tão importante na minha vida, porque tudo que ele falou há muitos e muitos anos atrás, eu vivo hoje aqui dentro da minha casa, com a minha família, no meu mercado de trabalho. Então, assim, é com um enorme aperto assim, no meu coração que eu não consigo acreditar que ele partiu. Porque todo mundo sabia que uma hora, essa hora iria chegar. Mas
como hoje, né? Como não avisar? E a vida é assim. A vida é assim. Ô, Márcia, Michele, o Yudi estava me contando aqui uma passagem muito curiosa no tempo que ele ficou no SBT, de que ele aprontou um negocinho de leve, né? De leve para um menino da idade dele na época, que o Silvio Santos foi lá e mandou ele embora, demitiu ele. Mas depois mandou recontratar. Isso foi uma bronca do nosso patrão, do mestre, né, Yudi? Conta um pouquinho pra gente essa passagem aí. Na verdade, eu acho que eu até já pedi desculpas muitas vezes para a diretoria, para as outras pessoas, porque eu tive uma fase muito rebelde da minha vida, um adolescente, né? E eu acho que ninguém conseguiria me segurar tão bem como o Silvio Santos, né? Várias vezes me chamava no camarim para dar umas broncas e dessa vez ele mandou embora e depois contratou novamente. Você tinha feito? Eu tinha cortado meu cabelo. Tinha cortado meu cabelo. Menino do Bom Dia e Companhia, que estava no ar há tanto tempo, de repente apareceu num visual diferente, o patrão não gostou. É. E tiveram tantas histórias também, meu irmão. Tiveram momentos que o Silvio Santos chamou meu pai e minha mãe para dar broncas e conselhos, né? Um homem mais velho, já com suas filhas bem maduras, e eu guardo isso com muito carinho. Mas são esses momentos também que a gente faz refletir, né? Eu estava vendo agora o Faro ali na televisão,